História de Fernando de Noronha. Além das praias, baías e natureza riquíssima, Noronha também reserva outras surpresas para os turistas. Hoje, Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, mas já pertenceu antes ao estado da Paraíba. São 500 anos de história que tornam o arquipélago, além de um patrimônio natural, um verdadeiro patrimônio histórico, que merece ser visitado e, sobretudo, preservado. A ocupação de Fernando de Noronha é quase tão antiga quanto a do continente. Em decorrência da sua posição geográfica, o arquipélago foi uma das primeiras terras localizadas no Novo Mundo, registrada em carta náutica no ano de 1500 pelo cartógrafo espanhol João de la Cosa e em 1502 pelo português Alberto Cantino, neste com o nome Quaresma. Sua descoberta em 1503 é atribuída ao navegador Américo Vespúcio, participante da segunda expedição exploratória às costas brasileiras, comandada por Gonçalo Coelho e financiada pelo fidalgo português Fernão de Noronha, cristão novo, arrendatário de extração de pau-brasil. O paraíso é aqui, disse Vespúcio, quando abordou aquela ilha deserta em 10 de agosto de 1503, logo após o naufrágio da principal nau das 6 que compunham a expedição. A carta que escreveu é o primeiro documento relativo à ilha, a qual chamava de São Lourenço. Fala de infinitas águas e infinitas árvores, aves muito mansas, que vinham comer as mãos. Um boníssimo porto que foi bom para toda a tripulação. Em decorrência da descoberta em 1504, foi doada a Fernão de Noronha, que havia financiado a expedição. Foi a primeira capitania hereditária do Brasil, porém jamais ocupada pelo seu donatário. Abandonada por mais de 2 séculos e situada na rota das grandes navegações, foi abordada por muitos povos, sendo ocupada temporariamente no século XVII por holandeses, que a chamaram Pavônia, e no século XVIII por franceses, que a rebatizaram de Le Delphin. Esse ponto vulnerável a invasões motivou a definitiva ocupação por Portugal, através da capitania de Pernambuco, a partir de 1737, sendo construído o sistema defensivo com 10 fortificações, o maior sistema fortificado do século XVIII no Brasil, dentre os quais a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios. A maioria desses fortes estão de pé ainda hoje, e dos mais restam evidências arqueológicas. Na mesma época, o arquipélago transformava-se num presídio comum para presos condenados a longas penas. Foram esses presidiários a mão de obra que ergueu todo o patrimônio edificado e o sistema viário que interliga vilas e fortes. O cruel regime possuía até mesmo solitárias e leitos de pedra, nos quais os prisioneiros mal podiam se virar de lado. Por medida disciplinar, a fim de evitarem-se fugas e esconderijos de presos, desde essa época a vegetação original foi sendo derrubada, alterando o clima do arquipélago. Por essa razão, somente em alguns locais da ilha pode ser vista um pouco da cobertura vegetal original, como na Ponta da Sapata, na encosta do Morro do Pico e nos mirantes do Sancho, Baía dos Golfinhos e Praia do Leão. Cientistas ilustres visitaram o arquipélago em diversas épocas, como o naturalista Charles Darwin, pai da teoria da evolução das espécies, em 1832. Todos foram atraídos pela sua grande biodiversidade e levantaram dados sobre o meio ambiente, descrevendo-o em trabalhos memoráveis. Também no século XIX, como os franceses Debret e Lawrence registraram em tela a ocupação humana. Em 1938, o arquipélago foi cedido à União para a instalação de um presídio político. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, criava-se o Território Federal juntamente com o Destacamento Misto de Guerra,
e a aliança com a Marinha Norte-Americana, que instalou na ilha uma base de apoio com cerca de 300 homens. Nesse período, uma superpopulação de mais de 3.000 expedicionários condicionaram a construção de casas pré-moldadas para abrigá-los. De 1942 a 1988, a ilha foi administrada por militares, Exército até 1981, Aeronáutica até 1986 e ENFA até 1987. Ainda território federal passou para o Minter, tendo seu único governo civil. Nesse período, entre 1957 e 1965, houve uma nova presença americana no posto de observação de mísseis teleguiados. Em 1988, por força da Constituinte, foi reintegrado ao estado de Pernambuco, sendo hoje um distrito estadual. Também em 1988, foi criado o Parque Nacional Marinho, coexistindo no espaço de 26 km². Em 13 de dezembro de 2001, a Unesco considerou o arquipélago Sítio do Patrimônio Mundial Natural, tendo o diploma sido entregue em 27 de dezembro de 2002. Em 2003, comemorou-se 500 anos da entrada de Fernando de Noronha na história dos homens. 500 anos na sua primeira abordagem, de sua descrição por um dos maiores navegadores da história, Américo Vespúcio. Várias lendas percorrem a ilha. As mais conhecidas são a lenda da mulher de branco, a lenda do homem do telhado, a lenda do pecado, a luz do pico, gigante da meia-noite, lenda da Alamoa, lenda do cajueiro da cigana, lenda do Capitão Kidd, o menino do dentão, o monstro do Sueste, o tesouro encantado. Essa foi a história de Fernando de Noronha.